O que faz as pessoas acreditarem que os narcisistas são possessos por demônios? Será possível exorcizá-los? Sim ou não? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal após a vinheta. Quando falamos sobre narcisismo, o universo deles é muito imersivo. O que significa essa imersão? Você faz parte do mundo dele e você acredita que ele faz parte do seu. A pessoa, quando o chega a admirar, a pessoa perde as suas faculdades críticas, ou seja, ela apenas está admirada. Então, quando a pessoa fica totalmente admirada pelo narcisista, o que significa? Ela fica totalmente cega, ok? Ela fica totalmente pasma, ludibriada pelos encantos que ele fez. Então, é uma pessoa que é estritamente apaixonada. E com isso ele começa, por exemplo, com o tempo, desfragmentar mesmo, tá? A imagem que ele cria. Então ele vai criando uma espécie de ciclo, na verdade, que faz a pessoa muitas vezes ficar presa. Por isso que as pessoas muitas vezes acreditam que os narcisistas, são demônios, por algumas características. Por exemplo, eles não têm arrependimento ou remorso. O remorso, na verdade, vamos dizer assim, que eles sentem, é apenas quando eles são descobertos, em seus erros. Então, por isso que eles criam justificativas quando é pega totalmente no flagra. E o interessante, como ele sabe que a pessoa está extremamente encantada por ele, o que ele faz? Ele vai justificar a sua traição como culpa da pessoa que a descobriu. E o interessante é que ele, descobrindo isso, ele vai fazer o que é ainda mais encantar essa pessoa, tá? Para que ele possa imergir nela, nesse mundo do qual que ela não tenha tempo para respirar. Então eles têm muito essa característica, tá? De não ter remorso ou arrependimento. Eles apenas têm o remorso, o pretenso remorso, arrependimento, quando são totalmente descobertos. A segunda característica que eles têm, eles são especialistas em destruir vidas. Vocês já ouviram em diversos vídeos, que eles têm essa característica. Mas por que ele faz isso? Interessante é que a destruição dele, na verdade, ele sempre vai fazer o quê? Como se ele fosse a vítima. Ele sempre inverte o papel. Como ele por exemplo, usa da psicologia sombria, ele é imersivo, ele é encantador, ele sempre se faz de vítima, então ele sempre destrói, mostrando que, na verdade, o que ele está sofrendo é apenas uma perseguição da pessoa. Está sofrendo a retaliação. Para ele, a vítima se torna o retaliador. Então você vê que ele tem uma capacidade cínica, muito grande, Ou seja, por isso que ele engana as pessoas constantemente. Isso vai ao terceiro aspecto também que eu quero falar com vocês, que eles se camuflam entre as pessoas. Ele é um ser totalmente camaleônico, O que significa isso? Ele sempre se adapta conforme as circunstâncias, mas quando essas circunstâncias o convêm, Quando ele tem um interesse, por exemplo, de ludibriar, enganar e encantar as pessoas. Então, principalmente, ele encanta. Então a pessoa fica, na verdade, vamos dizer assim, estupefatas mesmo, com a pessoa que ele é totalmente gentil e encantadora, A minha cunhada, por exemplo, ela entrou numa empresa, e entrou uma mulher, A mulher se tornou a supervisora dela, e no começo a mulher era totalmente adorável, simples, Então,
Quando ela viu que ganhou, né, a confiança e a atenção da minha cunhada, ela começou, na verdade, ditar ela o que ela deveria fazer, como ela deveria se comportar e até mesmo com que ela deveria conversar e comer, né? Então, interessante que essa mulher pegou, ela saiu da empresa e, inclusive, ela levou até minha cunhada junto, né? Minha cunhada foi demitida da empresa por causa dela. Isso porque minha cunhada foi uma pessoa totalmente agradável e amável com ela. E o que ela fez, na verdade? Ela foi imersiva, né? Foi simpática e tudo. Ela foi também camaleônica, ela se camuflou, na verdade, para poder, né, entrar nos meandros mentais da pessoa, e sempre começava a criar justificativas. Você vê que há uma espécie de ciclo, né? E a quarta característica, eles destroem tudo em sua volta. Ele age de uma maneira totalmente parasitária. O que significa essa forma? Eles, por exemplo, se camuflam, na verdade, né? E sempre vai tirando o melhor das pessoas, eles vão sugando para ela, colocando o seu veneno. É como se fosse uma destruição que é de dentro para fora, né? Então é por isso que quando termina o relacionamento, as pessoas que vivem em meio ao narcisista, né, elas são totalmente machucadas, fragmentadas. O porquê? Porque ele é uma espécie de parasita. Ele conhece a pessoa, coloca o seu veneno, coloca dúvida, coloca briga, coloca discussão, coloca destruição, coloca discórdia, coloca caos, coloca desordem, e as pessoas ficam totalmente presas nesse mundo. E a sétima característica, a quinta, me perdoe, eles são emocionalmente abusivos. Então, eles não têm limites, eles não possuem consciência, tá? Ou seja, muitas vezes quando você tenta impor o limite, ele não obedece. Por quê? Porque a mente dele já é formatada dessa maneira. Ele faz aquilo que tem vontade, ele faz aquilo que lhe convém. É como se fosse alguém extremamente mimado. Então é por isso que as pessoas acreditam que os narcisistas são possessos por demônios. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e nos acompanharam até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e comentem também, tá, no nosso canal. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm ajudado nesse pequeno canal, e até o próximo vídeo.